E essas coisas, eu preciso perguntar, essas coisas, imagino que você já ouviu essa pergunta 1000 vezes, da condenação que ele teve, aquela coisa toda, aquela história de polêmica do Michael Jackson. Não, ele não foi condenado. Não foi condenado, mas desculpa o termo até, o julgamento que envolveu... Sim. Toda a polêmica que envolveu o Michael Jackson, e agora ela voltou, porque teve o documentário dos dois meninos e tal. Puta bosta esse documentário. Quanto isso te afeta? Cara, eu vou te falar a verdade. Nada nessa questão, nesse sentido do assunto e tudo mais, me afeta comercialmente, nada nesse sentido. Não vou dizer que afeta, porque assim, lá atrás, quando eu fazia a festinha só de aniversário, quando eu vivia disso, aí afetava. Pô, saiu uma polêmica com o Michael, eu ficava meses sem trabalhar. Isso que eu tô falando, desculpa te interromper, porque a melhor coisa que tem é você ser um cover de um cara morto. Porque o cara que é vivo, ele ainda vai fazer merda e te fuder o seu trabalho. Mas o problema é que o Michael, as pessoas, elas insistem em trazer o assunto às vezes à tona. Isso que é foda. Então o que acontece? Por exemplo, esse documentário. Quando esse documentário surgiu, ele foi bombástico. Aí você tem que cancelar Londrina. Galera, cancela Londrina. Não, mas você sabe o que aconteceu? Olha só que loucura. O documentário foi lançado quando completou 10 anos que ele tinha morrido. A gente tinha 16 shows pré-agendados para a Europa. Caíram 15. A gente fez um só. Que foi a galera, a República Tcheca. Eles falaram, não, bora lá. Imagina, um estádio, 15 mil pessoas foram ver a gente. Eles falaram, não, bora, foda-se o documentário. Todos os outros lugares ficaram com medo. Aí você vai ver, o documentário foi lançado no aniversário de 10 anos. As duas pessoas, os dois meninos que fazem, os dois caras que hoje têm, sei lá, 40 e tantos, são dois caras que já defenderam o Michael em 2 ocasiões anteriores. Aí os caras pegam e falam, nós não ganhamos nada, eles sempre batem nessa tecla, não ganhamos nada para fazer o documentário. De fato não ganharam, mas o documentário foi vendido para 100 e poucos países. Quanto que você ganha vendendo um documentário para 100 e poucos países? É muita grana. E aí, tipo assim, o documentário em si, ele foi construído em cima dessas histórias que, aos poucos, foram caindo. Foram sendo desmentidas. E são histórias, assim, desde uma bobeira do cara chegar e falar, isso aqui são presentes que eu ganhei do Michael e agora eu vou me desfazer. Aí ele faz uma fogueira. Aí uma casa de leilão se manifesta e fala, peraí, você queimou esses itens, mas você tinha me dado esses itens e eu leiloei 2 anos atrás. Você queimou uma cópia ou você me vendeu uma cópia? Aí o cara tem que vir publicamente e falar, não, o que eu leiloei era verdadeiro, isso que eu queimei eram cópias, foi um gesto simbólico. Aí você fala, bicho, você está fazendo um documentário, fazendo uma acusação seríssima, não tem que ter gesto simbólico. Porque você não vê gesto simbólico no documentário sobre o R. Kelly. O documentário do R. Kelly é pesadíssimo, não tem nada simbólico ali, só tem o que aconteceu. Acusações. Aí você pega o documentário sobre o Bill Cosby, não tem nada simbólico ali. É o que aconteceu. Aí você pega o cara, aí, a galera foi do Michael, é sagaz pra caraca. O cara deu um depoimento, e aí eles falam, levamos fulano para um hotel para que ele tivesse um ambiente neutro, para que ele desse o depoimento dele, tarará. Aí a galera descobriu que durante o depoimento, dá pra ver pela janela a grama do hotel. E a galera percebeu que a grama fica mudando. Foram vários... Ou seja... Aí foram questionar o cara falou, a gente gravou o depoimento, mas a gente precisou colher um novo depoimento. Pô, se o bagulho é real, é verdadeiro, por que você chega pro cara e fala, vamos colher mais uma parte do depoimento? Por que você tem que ir no mesmo lugar, forjar a mesma roupa, a mesma luz, a mesma posição do abajur, fez tudo igual, só foi pego porque a grama entregou. Então, já não é honesto pra mim esse depoimento. Tá. E aí tem uma série de erros de informação de pessoas que alegam que tal período esteve... em tal período eu estive com o Michael na casa tal. E aí não esteve porque tem aqui, você deu check-in no hotel, tua família deu check-in ou check-out. Mas afinal, o que deu da acusação inicial? Porque eu me lembro que foi uma coisa de um moleque, né, que o pai disse que tinha dormido e tal, e aí ele foi inocentado porque o cara... A primeira acusação, isso foi um arrependimento pro Michael pro resto da vida. O Michael foi aconselhado a fazer um acordo. Então ele endossa uma culpa, né? E aí o Michael falava, eu não quero fazer o acordo, porque se eu fizer o acordo eu tô abrindo margem para uma culpa. Só que assim, o Michael era um cara que sustentava a gravadora. E aí os caras falaram, paga essa merda, a gente lança um disco, daqui a pouco o pessoal esqueceu. E aí beleza, esse cara levou uma puta grana,
Esse cara é um cara... Você já assistiu um filme dos anos 90, que é As Loucas Aventuras de Robin Hood? Já. O pai do garoto é o roteirista desse filme. E esse cara tentava vender roteiros pra Hollywood à torta e à direito, e esse foi o único filme que ele vendeu na vida. Então o pai do moleque era um cara que ele tentava uma vida em Hollywood há muitos anos. E aí, coincidência ou não, isso é fato. No dia seguinte que o Michael morre, o pai se mata com um tiro na cabeça. Isso é fato. Não é achismo. Isso é verdade. Tem um documentário que se chama Square One, que pessoas que estudaram com esse cara dizem que esse cara defendia o Michael muito, mas não existe nada dele falando, até porque existiu um sigilo, né, depois sobre esse assunto. Aí 10 anos depois, o mesmo promotor que acusou o Michael lá atrás, 5 anos depois desse caso, ele conseguiu fazer com que a lei mudasse. Não podia mais ter acordo. E aí 10 anos depois, o mesmo promotor acusa o Michael de novo com uma outra família. Que é quando o Michael realmente tem aquela cena dele fichado e tarará. Aí todo aquele acontecimento. Nessa ocasião, aí sim ele foi investigado, entraram em Neverland. Eu visitei Neverland e eu conheci tudo lá. E aí, tipo assim, eles... até hoje é o processo mais caro do condado lá de Santa Bárbara, porque eles tiveram que... Eles pegaram todos os computadores, o Michael tinha uma videoteca, eles pegaram todos os vídeos para ver se algum vídeo podia ter alguma coisa, biblioteca, eles pegaram tudo. Então são não sei quantas mil horas de investigação, que a investigação conclui que nada no comportamento do Michael liga ele a um comportamento de alguém que cometeu o crime de pedofilia. E aí entra a questão do processo em si, da acusação, da defesa, tarará. E aí o Michael é inocentado de todas as acusações. É que parece que tem uma brecha ali, que é aquela coisa do tipo, pô, o cara dormia com criança. Não que ele dormia com a criança, mas as crianças iam na casa dele. Porque ele era um cara... E pelo que eu vi das biografias, tem uma coisa muito de reprimido, não de sexual, mas assim, ele não teve uma infância. Então ele, consequentemente, ele, sei lá, gosta das crianças e tal. E mesmo sexualmente, eu acho que o Michael ele não lidava com a sexualidade de uma forma natural. Comum. Porque, por exemplo, tem um livro dos irmãos, que depois os irmãos assumem que, tipo, o Michael era uma criança, ele tinha 11 anos, 12, e os irmãos trancavam ele no guarda-roupa pra receber fãs e transar com as fãs. Então, como que um moleque de 11 anos fica num guarda-roupa, os irmãos transam, sabe? Não tem como esse cara... Foi ali que saiu a expressão sair do armário, inclusive. Foi... Pô, e do Michael tem uma música, Keep in the Closet, né? É Just mesmo? keep it in the closet. É mesmo? Tem, in the closet. E aí, cara, como é que esse moleque vai sair do armário lá, ver os irmãos, pô, com 11 anos, 12 anos, 13 anos, como é que ele vai sair e achar, isso é natural? Não tem como. Pois é, por isso que aonde eu tô falando da brecha, é assim, o cara tava lá numa situação de repressão, porra, do pai batendo com o cinto, aquela maluquice toda, o nariz, o cacete A4. Obviamente, o cara cresce, ele tem uma vida mais excêntrica. Sim. E aí ele leva a criança. Esse cara, pelo que você tá me falando, que é o roteirista, ele deve ter olhado nisso e falou, cara, você acha que alguma vez ele não botou a mão no pau do outro? Tá aqui a história. O meu filho que botou a mão no pau. E quando você me fala que ele se mata depois disso, sim, tem uma culpa muito grande. Todo mundo acredita que sim, mas não existe tudo uma bem, declaração. Mas aí a pergunta que eu faço é, quando você vê que o Michael Jackson usava Dorminide pra dormir, né, que era, não Dorminide, é mais até forte, é o... Propofol, é o de cavalo pra dormir. Significa que talvez a cabeça desse cara devia estar muito estourada de... Muito. Era por esse caso? Era pela vida dele? Não, a galera que trabalha com o Michael, eles já revelaram muitas coisas mesmo. Então eles falam que, por exemplo, quando teve o primeiro caso, eles falam que o Michael começou a ter alguns apagões. Que quando ele veio pro Brasil em 93, ele fez a turnê, ele vai para uma clínica de desintoxicação. Uma parte das pessoas acreditam o seguinte, ele faz Brasil, Chile, México e o próximo lugar era Porto Rico. Se ele fosse para Porto Rico, ele poderia ser preso. E aí, na turnê, a turnê obviamente tem um seguro, mas o seguro não vai pagar se você for preso, mas se ele paga se você tiver um problema de saúde. Então o Michael foi para uma clínica de desintoxicação. A terceira fase da turnê, ela aconteceria no início de 94 e o Michael viajaria aos Estados Unidos.
Ele já tinha viajado Europa, Ásia, América do Sul, ia fazer Estados Unidos. Essa fase nunca existiu. Aí, uma informação que não tem em lugar nenhum. Isso foram as pessoas que me falaram. A galera que viajava com o Michael não sabia. Acabou, foram 5 shows no México. Acabou o 5º show, a galera foi pro hotel. O Michael foi direto pro aeroporto, de lá foi embora. No dia seguinte, todo mundo da equipe do Michael foi acordado, os passaportes foram apreendidos e os passaportes só foram devolvidos à medida que cada um dava uma declaração, um depoimento. Uou, cacete, cara. Então, essa manobra pode ter sido a desintoxicação, porque o Michael já estava tendo uns apagões. O pessoal falava que às vezes ele estava parado e aí ele tinha uns momentos que ele ficava... Uns espasmos, né? E aí o pessoal falava, pô, o cara tá cansado. Depois eles foram descobrir que não, que realmente ele já estava num estágio já avançado de uso de medicamentos. E aí... Esse medicamento que matou ele, provavelmente lá atrás já estava sendo usado. Pode não ser. Não esse exatamente, mas um pra descansar. Pra dormir. Porque assim, ele teve o problema da quemadura. Sim. E aí ele teve um período que ele demorou muito pra se livrar. Só pra explicar, ele foi fazer um comercial da Pepsi, parece, e botou fogo no cabelo sem querer. Porque na época gel usava álcool. Sim. E os efeitos era pólvora. Então era fogo, álcool, queimou. Sim. E ele teve uma queimadura muito severa, ele precisou usar aquele sistema do balão, que sabe, vai inflando e tirando pele queimada. Então ele ficou muitos anos usando remédio. Passou por uma desintoxicação. Aí ele teve esse momento, que foi um momento mais, acho que, de abalo psicológico, que ele também desintoxicou. E aí, em 99, ele sofre um acidente em cena, no palco. Ele fez um show, 2 shows. Na época, esse show foi para arrecadar fundos para vítimas da Guerra de Kosovo. E aí tinha uma hora no show que o palco, a lateral do palco descia, o teto descia, formava uma ponte. E aí tinha uma encenação de pessoas que fugiam da guerra. E aí essa ponte explodia, ia lá pro alto, e depois ela descia e se formava de novo para ele descer. No primeiro show rolou legal, no segundo, a hora que sobe, dá um problema, ela trava e cai com tudo. Os problemas que a gente fala que pode dar. Num show milionário. E aí ele tem uma lesão aí na coluna. Remédio. E aí, tipo assim, as declarações da galera que trabalhava com ele na época são horríveis, que você pensa, Michael Jackson, todo mundo vai falar, não, era o oposto. Os hospitais falaram, não quero esse cara aqui, pelo amor de Deus. Não, a vida vai virar um inferno aqui, porque o cara ia pra um lugar, ia 5 mil pessoas na porta lá, sabe? Então, tipo, ele foi negado, não, vai pra outro. E aí ele volta a tomar remédio, e até onde se sabe, ele nunca mais se livra. Entendi. E aí o lance da forma que ele morre, assim, é uma ansiedade que ele nunca lidou bem. Todo show, toda turnê, eles falam que toda turnê que o Michael ia preparar, ele perdia peso, ele não dormia bem, ele não comia bem. Ele já era o Michael, mas ele se cobrava e ele era inseguro. Então, o coreógrafo do Michael fala, cara, a gente tava, tipo, há 1 mês pra estrear a turnê Dangerous, que, tipo, até então era a turnê mais cara da história, o negócio mais absurdo, e ele fala que o Michael sentou na frente do palco, ficou olhando, e pensativo, e aí ele falou, Michael, tem alguma coisa que você quer mudar? Aí ele falou que o Michael virou pra ele e falou, cara, a gente monta esse negócio todo, ensaia, aí amanhã a gente morre e ninguém lembra nem que a gente existiu. Aí ele falou que virou e falou, cara, você é Michael, você tá louco. O que você já fez até aqui, você já não vai ser esquecido, você tá maluco. E ele tinha essa coisa, sabe, de ficar, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo?